Pessoal, a gente está vendo aqui, ao ler o texto, algo essencial para a vida da igreja, e eu gostaria muito que vocês prestassem atenção e que esse culto, esta palavra, seja um marco na vida da igreja. Porque a gente está vendo aqui um tipo de comportamento de pessoas que foram salvas, foram redimidas, que receberam, como está escrito, grande graça do Senhor. E o resultado disso é uma igreja relevante, uma igreja que cresceu, uma igreja que cumpriu o seu papel. Então, a gente tem que prestar bastante atenção neste texto. As circunstâncias que rodeavam a igreja ali no primeiro século eram muito complexas. Pessoas ali viviam verdadeira necessidade, pessoas ali padeciam por doenças, morriam por causa disso. O perfil de pessoas, de moradores de rua, de pessoas pobres, miseráveis, era um pouco diferente daquilo que a gente tem aqui nas grandes capitais, onde existe uma mescla. Existem pessoas que realmente vieram de uma origem miserável, outras foram destruídas, tiveram seus bens dizimados, a sua dignidade dizimada pelo uso de drogas. Então a gente tem perfis muito diferentes, muito diversos aqui dentro das grandes capitais modernas. Mas antigamente, o perfil de pessoas que padeciam por necessidade eram principalmente órfãos, viúvas e pessoas doentes, pessoas que tinham algum tipo de doença, algum tipo de deficiência física, algum tipo de problema grave que não os permitia trabalhar e ser alguém que produzia dentro da sociedade. Logo, essas pessoas eram abandonadas pela sociedade da época. E aqui a gente vê a igreja como relevante, como operacional, como operadora de justiça, aquilo que Deus falava em todo o Antigo Testamento, quando a gente vai ler Isaías, quando a gente vai ver Ezequiel, quando a gente vai ver várias das cartas que estão ali escritas, a palavra que Deus traz a respeito disso é justiça. O reino de Deus é um reino de justiça. E como que Deus resolveu operar a justiça dele sobre a terra? A gente precisa entender, gente, e eu vou falar isso, talvez alguns irmãos não concordem, e eu tenho base bíblica para falar a respeito disso. Nós, até Jesus Cristo voltar, não vamos ter governos cristãos ou governos de alguém que seja totalmente cristão, que vai criar uma nação cristã. Isso não vai acontecer enquanto Jesus não voltar. Está na Bíblia. O mundo vai ser governado por pagãos. E a igreja foi governada por pagãos. Na época de Jesus, o nascimento da igreja, quem que governava o império? César. Adiantava falar alguma coisa? Não. Então, uma coisa extremamente importante: para de jogar a culpa em governo, não vai mudar. A igreja, ela opera independente de governos. A igreja opera independente de qualquer coisa dessa terra. A igreja prosperou em todos os tipos de governo que você imaginar, porque ela não está presa a governos. A igreja operou de forma diferente. A operação da igreja no mundo trouxe o quê? Dignidade para muita gente. Eu sei que hoje, a gente está bem aquém daquilo que deveria ser, mas como diria um amigo meu, grande Abraão, tá ruim com as igrejas, mas pior sem elas. É verdade. Mas é interessante a gente parar para perceber, nesse primeiro parâmetro que a gente tem aqui, que a igreja ela operava e ela vivia independente dos governos, porque nela operava a lógica, e agora nós vamos entrar nesse assunto, que é um assunto importantíssimo para a vida da igreja e para a sociedade como um todo. Na igreja operava a lógica da comunhão. Repita comigo: comunhão. Por que a igreja cresceu e por que a igreja prosperou para além dos governos? Porque ela vivia sob a lógica da comunhão.
Obviamente, principalmente pelo poder do Espírito Santo de Deus, que operava sobre o coração das pessoas, principalmente através da restauração, da regeneração da mente, dado por Cristo Jesus, no momento em que as pessoas foram salvas. Obviamente, isso é poderoso. O Evangelho, como disse o João na última palavra, ele é poder, e ele é poder para transformar a mente. Ele tem poder para transformar corpo, para transformar tendências, para transformar comportamentos e escolhas. O Evangelho é poder, o Evangelho tem poder em si para transformar as vidas. Mas uma das formas que o Evangelho alcançou as pessoas e transformou a sociedade e fez com que a igreja crescesse é através da comunhão do corpo de Cristo Jesus. E essa comunhão é o que torna a igreja poderosa, subsistente a todos os tipos de governo, dos piores que já existiram, até os mais amigáveis com os cristãos também que já existiram. O Brasil, ele é um país extremamente amigável com os cristãos, tanto que aqui a igreja cresce muito, a igreja prospera demais. A igreja brasileira é uma igreja rica, uma igreja que tem condições de fazer coisas absurdas. A gente tem igrejas que arrecadam milhões por mês e que operam ajudando pessoas, fazendo hospitais, criando escolas. Às vezes a gente não vê tantas notícias, mas é verdade, isso acontece. A gente vê muitas igrejas ajudando pessoas necessitadas, pagando aluguel, pagando cesta básica. Nossa igreja, que é pequenininha, já ajuda da maneira que pode. Existem outras igrejas grandes que ajudam muito mais do que a gente consegue ajudar. A igreja no Brasil é uma igreja poderosa. Mas uma característica clássica das igrejas que crescem aqui no Brasil é a comunhão. Igrejas que crescem de maneira saudável, né? Porque existem várias maneiras de crescer. Não estou aqui para criticar o crescimento alheio, mas eu gostaria de focar nas igrejas que praticam a comunhão. Esse crescimento é virtuoso, esse crescimento é orgânico, esse crescimento é saudável, esse crescimento não é um inchaço, ele é um crescimento verdadeiro, e é para esse rumo que a gente tem que seguir. Se a gente quer crescer, se a gente quer virar uma igreja relevante, e se a gente quer ver todo mundo aqui prosperando, todo mundo aqui rompendo fronteiras, nós precisamos aperfeiçoar a nossa amizade, a nossa comunhão com os nossos irmãos na unção do Senhor. Amém? Então, nós que somos cristãos, somos uma igreja única. Cada igreja tem uma placa, tem muitas denominações, mas todos nós fazemos parte do mesmo corpo chamado Corpo de Cristo. E nós estamos aqui agindo e operando pela causa do Evangelho de Cristo Jesus. E o que é o Evangelho? São as boas novas. Boas novas de transformação, boas novas de paz, boas novas de graça. A graça do Senhor foi derramada sobre nós. E hoje nós vivemos esse período que não vai ser para sempre. Um dia a porta da graça vai se fechar. Um dia nem todos vão ter a oportunidade de louvar ao Senhor como nós temos essa oportunidade. Então vamos aproveitar este momento, fortalecer a comunhão e trazer muitas pessoas para Cristo enquanto nós temos tempo. Eu não sei quanto tempo resta, não vou nem cogitar, né? Mas eu sei que cada dia que passa está mais próximo à volta de Jesus. Como diria o João Alexandre, né? Quem já ouviu o João Alexandre aqui? Eu gosto muito de João Alexandre. A cada dia que passa é um a menos e um a mais, não é verdade? É um dia a menos que a gente vai ter aqui na terra e é um dia mais próximo que a gente tem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o nosso tempo está correndo, ele não está correndo, ele está voando, a gente está cheio de distração, mas a comunhão é algo extremamente importante. Dá um pulo lá em Romanos, no capítulo 12, o livro seguinte. A maior carta escrita pelo apóstolo Paulo, talvez a carta mais importante
para nós que somos cristãos, onde tem o maior volume de conhecimento, o maior volume de escritos paulinos, o maior volume de teologia prática para a gente viver. Essa carta é a carta de Romanos. Vamos ler no capítulo 12, a partir do verso 1. Capítulo 12, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 8. Vamos lá, olha só o que está escrito. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por você. Repita comigo, entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo o que Ele fez. É para você receber em troca? É porque Ele já fez, não é verdade? Está escrito aqui, está em bom português, claro português. Entreguem-se a Jesus por causa de tudo. E o que Ele fez por você? Ele só morreu na cruz, né, gente? Não precisa nem falar mais nada, né? Ele só morreu, carregou o seu pecado, né? Tirou a ira de Deus sobre a sua cabeça. A ira de Deus que era para te fulminar. Você não ia sobrar nada, nem palitinho de, nem pior do que palitinho de fósforo jogar na churrasqueira. Não ia sobrar nada. Mas a graça de Deus superabundou sobre a sua vida. Olha que beleza. Isso aconteceu porque Cristo assumiu a nossa culpa. Então Ele fez, não é só por causa de tudo, é porque Ele fez tudo por você. Tudo o que você precisava. Amém? Prosseguindo. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então vamos concentrar aqui. Espera aí. Como que a gente adora ao Senhor? É só no domingo? Não. A gente adora ao Senhor oferecendo a Ele sacrifício santo, agradável. O que é esse sacrifício? Nós nos entregarmos a Ele. E aqui é muito interessante o que o apóstolo Paulo fala, porque a gente costuma entender a adoração como uma oração fervorosa, ou talvez como uma música muito bonita, que a gente canta. Não, esses são momentos que você tem, denominados momentos de adorar. Mas a verdadeira adoração, da qual Deus se agrada, é a sua entrega, como um sacrifício. O que era o sacrifício no Antigo, o que era a adoração no Antigo Testamento? Quando Deus chegava aos profetas e dizia: a sua adoração não é aceitável, a adoração do povo não é aceitável. Era por causa de quê? Era porque eles ofereciam sacrifícios maculados. Eles adoravam outros deuses. Adoração é entrega. Adoração é sacrifício. Então, você deve se entregar como um sacrifício santo e agradável ao Senhor. Porque essa é a adoração que Deus se agrada. Mas o que é se entregar? O apóstolo Paulo continua dizendo: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, o que é se entregar ao Senhor? É você não se amoldar, é você não se conformar, é você não viver, é você não alimentar os pensamentos com os padrões deste mundo. Isso é se entregar ao Senhor. É você encher o seu pensamento de coisas agradáveis ao Senhor e não entregar-se aos pensamentos deste mundo. Por que a igreja conseguia operar e viver para além da política e dos governos? Porque ela conseguia encher a cabeça de coisas agradáveis ao Senhor e ela não se amoldava aos padrões deste mundo, aos pensamentos deste mundo. Quanto mais a gente vai se envolvendo, eu estou falando, o João sempre fala aqui, não é coisas ilícitas, não, coisas lícitas, do nosso dia a dia. Mas às vezes a gente vai deixando entrar tanta preocupação, tanta coisa na nossa cabeça, que sem querer a gente já não está mais operando na lógica de Deus, a gente está operando na lógica do mundo. E às vezes nem é com coisa errada, não é falando palavrão, não é cometendo adultério, não é fazendo nada do tipo, não é roubando, não é matando ninguém. É simplesmente porque essa cabeça ficou longe de Deus. Acabou.
a gente acaba adorando outros deuses. E quando a gente adora outros deuses, esses deuses todos são criados, como diz a palavra do Senhor, à nossa imagem. Eles são reflexos daquilo que a gente anseia. Eles são reflexos daquilo que a gente é. Eles são reflexos daquilo que a gente deseja. Deus é o único que tem autoridade para vir por cima das nossas vontades e emplacar a vontade dele sobre a nossa vida. Porque os outros deuses, sempre que as pessoas os adoram, é para que seja realizada a vontade deles, a necessidade deles. Por isso que a lógica de Deus opera acima da nossa lógica. E às vezes o que Deus manda é difícil. E viver em comunhão é difícil. Não é fácil. Mas é muito bom e é muito importante. E quando a gente pega a manha, é muito gostoso, né? Vamos seguindo aí, galera. Galela, como diz o cara lá, né? Do busca-busca. Ô, Galela, tem uma novidade aqui para vocês, Galela. Verso 3. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus te deu. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando o seguinte: não se considerem superiores, não se achem melhores, não faça um tipo de julgamento sobre você maculado, corrompido, adulterado. Qual que é a base que você deve se medir? A fé. E quando o apóstolo Paulo está falando de fé, nesse caso, ele não está falando só de fé de crença, ele está falando de fé de aprendizado, de vida, de estilo de vida com Deus. Então, com base na fé, no estilo de vida, na mudança de mente, naquela fé que você recebeu, que te mostra quem você é verdadeiramente, faça uma autoavaliação sobre quem você é. Então, a gente tem aqui 3 circunstâncias. Primeiramente, entregar-se ao Senhor como sacrifício. Segundamente, fazer o quê? Vamos ver se vocês estão espertos. Não imitar o padrão desse mundo. E terceiro lugar, fazer uma autoavaliação. Por que o apóstolo Paulo deu essa introdução? Porque agora ele vai falar de como viver em comunhão, como viver em corpo e como viver em igreja, a partir do verso 4. Ou seja, para você viver em comunhão, o que tem que acontecer? O que tem que acontecer, gente? Entregar-se. Porque a comunhão exige entrega. Não é egoísta a comunhão. A comunhão é empática, altruísta. Exige entrega. Exige mudança de mentalidade. Exige autoavaliação. Se a gente não se autoavalia, o errado é sempre o outro. Se a gente não vê os nossos próprios erros, é difícil a gente conviver com as pessoas, porque elas vão estar sempre erradas. É difícil a gente conseguir entender a função de cada um no corpo de Cristo, porque se um membro é diferente de você, você vai apontar as diferenças do outro membro e não vai conseguir viver em comunidade. Mas você tem as suas fraquezas, as suas necessidades, os seus pontos fracos e seus pontos fortes. Da mesma forma que outros membros têm pontos fracos e pontos fortes diferentes dos seus. Então nós precisamos saber nos autoavaliarmos para saber onde a gente se encaixa no corpo de Cristo. Então vamos ler agora a partir do verso 4. E eu vou ler sem ficar parando agora. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança,
lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Então aqui a gente tem uma gama de dons que o apóstolo Paulo escreveu especificamente para Romanos, mas a gente tem vários outros dons que estão aqui. Coríntios tem a sua lista de dons, Efésios tem a sua lista de dons, são muitos dons que existem, e esses dons eles existem para que nós sirvamos uns aos outros dentro da igreja de Cristo, cada um conforme a sua habilidade. Às vezes o cara que é mais casca grossa, mais durão, não vai ter muita paciência com quem é misericordioso, né? Porque o misericordioso ele é sempre, não, calma, só vê o melhor jeito. Calma aí, não, o cara às vezes está passando por uma fase difícil. Eu estou cansado desse cara. Ele não dá mais. Mas calma, Zé, relaxa aí, meu filho. Não é? Às vezes o líder vai tomar uma decisão que o mestre não vai se agradar. Porque o mestre ele quer sempre fazer o quê? Ele quer que as pessoas aprendam. E o líder, ele vê outras coisas que podem estar acontecendo, que às vezes o mestre não está vendo. Então, às vezes, o cara que gosta de encorajar as pessoas vai se deparar com outros caras que são extremamente realistas, pé no chão. Chega lá e fala, a vida não é assim não, a vida é dura. Aí chega o cara que encoraja, não sou, mas acredita em você, acredita no seu sonho, acredita no seu potencial. Acontece ou não acontece isso, gente? Aí vem o outro, acredita, mas vai com pé no... Não ficou vendo muito aí não, que isso aí é doido. Minha mãe é meio assim, né? Minha mãe, acredita, vai para cima, meu filho. Meu pai, ficou vendo sua mãe, não, sua mãe é meio doida. Desse jeito. Rola isso mesmo, gente. Mas é necessário. Por que o apóstolo Paulo deu toda aquela introdução? Porque a gente tem as nossas diferenças e a gente tem que saber viver com essa beleza, que são as nossas diferenças. Isso não deve impedir com que a comunhão flua, porque a igreja, Deus estabeleceu o crescimento da igreja, um crescimento saudável, através da comunhão. Então, o crescimento da igreja vem através da comunhão. E esse texto de Romanos, ele elucida bem, porque nós estamos servindo ao Senhor como sacrifício santo, agradável a Ele. Continuando no verso 9, pessoal. Amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem com amor fraternal e tenham o prazer de honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Aqui tem uma fala muito importante, não tem como a gente viver em comunhão, em unidade, sendo preguiçosos. Não tem como. A preguiça, ela destrói, ela não destrói só sua vida em comunhão, não. Ela destrói você todo. A preguiça é terrível. A gente fala pouco sobre a preguiça, não é verdade? Mas a preguiça é terrível, destrói tudo. Beleza? Só lê Provérbios que você vai ver que fala muita coisa lá sobre preguiça. Verso 12, alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes na dificuldade e não parem de orar. Gente, isso aqui é tudo orientação para viver em comunhão, como um corpo, é tudo orientação, olha só. Quando membros do povo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. E para finalizar, vamos ler junto esse finalzinho aqui, ó. Vamos ler aqui a partir do verso 16. Não sejam orgulhosos, vamos ler junto, mas tenham amizade de gente com condição humilde. Não pensem que sabem tudo. Isso aqui é muito importante. Porque muitas vezes
E é algo que a gente vê acontecendo em muitas igrejas. Recentemente, um grande pastor, inclusive, orou, e eu achei maravilhosa a atitude dele de reconhecer que, às vezes, ele e a igreja fizeram isso. Ter amizade com gente de condição humilde. Muitas vezes a igreja trata melhor as pessoas que são ricas, ouvem mais as pessoas que são ricas. E não tem aquele tratamento igualitário com pessoas de condição humilde. E o outro problema, principalmente para os que são já velhos de casa, já são mais velhos na fé, não pensem que vocês sabem de tudo. Porque às vezes a nossa tendência é achar que sabe tudo. É achar que a gente sabe muito mais do que o outro. É achar que a gente não tem mais nada o que aprender com o outro. Mas Jesus Cristo, Ele nos manda ser humildes. E o que é ser humilde? Ser humilde é ter um coração ensinável. É ter um coração maleável para aprender com qualquer pessoa. Às vezes o irmãozinho ou a irmãzinha pode falar tudo errado, pode ter um português falho, mas talvez ela tenha um tesouro por trás em outras coisas que enriquecem muito mais a sua vida do que palavras bonitas jogadas ao vento. A gente tende a se encantar com pessoas com oratória maravilhosa, com postura. Mas João Calvino, um dos grandes reformadores da igreja, disse que na igreja do Senhor Jesus não existe ninguém tão pobre que não possa oferecer algo de valor. Isso é uma realidade dentro da igreja. Existem pessoas simplérrimas, paupérrimas, mas que têm riquezas muito mais profundas do que grandes magnatas. Não é verdade? E para que a gente viva em comunhão, a gente precisa saber viver com humildade, amando uns aos outros, independente da classe social. Aqui na Igreja de Cristo somos todos iguais, somos todos mortais. Todo mundo, ninguém aqui faz cocô com cheiro de salvagem, com cheiro de perfume importado, né? Todo mundo aqui tem um esgoto dentro de si, não é verdade? Gente, é verdade, estou falando bobeira aqui, mas é uma verdade. Do rico ao pobre, todo mundo tem seus problemas e suas belezas. E nós podemos sempre aprender uns com os outros, porque o que rege a igreja do Senhor Jesus Cristo é o amor. E quando a gente ama, a gente aprende com as diferenças e aprende a viver com humildade e unidade. Amém? Para finalizar, pessoal, Romanos no capítulo 14, nós vamos ler do verso 14 ao 19. Romanos capítulo 14, do verso 14 ao 19. Eu sei e estou convencido com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa ele é impuro. E se outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Jesus sofreu. E eu queria dar uma modificada nesse versículo, com toda a licença e com todo o respeito. Porque ele é muito profundo e eu gostaria que vocês repetissem. Não deixem que a sua crença, que a sua crendice seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Continuando. Epa, caiu aí, hein?
Desse modo você não será criticado por fazer algo que ao seu ver é bom, pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos e ao que bebemos, mas vamos ler juntos, a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Então, olha só, gente, tem um mistério aqui. Aqui o apóstolo Paulo está falando especificamente sobre comida, mas a comida aqui está relacionada às crenças. A comida aqui, no caso, está relacionada a crenças. Era muito comum, naquele tempo, alimentos serem sacrificados a ídolos. Era muito comum para os judeus, especificamente, se absterem a determinado tipo de carne, a determinados tipos de alimentos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que você não deve deixar com que a sua crendice, com aquilo que você acredita, com a forma com que você vê, seja uma pedra de tropeço, seja algo que impeça as pessoas de seguirem a Cristo Jesus. Por isso, nós que somos pessoas mais experientes, eu estou falando aqui, a maior parte do público do Fruto, são pessoas que já estão na igreja há muitos anos. A gente não deve deixar com que a nossa religiosidade, com que a nossa sabedoria, nosso conhecimento da palavra, seja um motivo pelo qual as pessoas não se acheguem a Cristo. A gente não deve ser empecilho para elas fazerem parte da comunhão e aí sim serem transformadas pelo Espírito Santo. Porque o reino de Deus, ele vai além daquilo que comemos, ele vai além daquilo que bebemos, ele vai além daquilo que vestimos. Às vezes você pode ver uma pessoa com uma vestimenta que você até tem que virar o olho, colocar um óculos que não dá para você ver. Mas não impeça com que aquela pessoa chegue até a Cristo, porque o Espírito Santo vai mudar. O constrangimento de estar no meio do povo de Deus vai fazer com que ela mude naturalmente. Por isso que nós tenhamos os nossos corações abertos para receber aquelas pessoas que irão se achegar ao trono da graça de Cristo Jesus. Que a nossa comunhão seja contagiante a tal ponto dessas pessoas quererem fazer parte do nosso meio. As pessoas estão carentes de contato, de amizade, e a gente deve ser essa ponte para elas. Amém? E pessoal, essa palavra ela tem um motivo muito importante. A gente deve se esforçar para potencializar a comunhão aqui na nossa igreja. A gente deve se esforçar para nós termos mais tempo juntos. Por isso eu gostaria que cada um de vocês participasse de uma célula, de um pequeno grupo. É muito importante, gente. Não fica preso somente ao encontro de domingo. E muitas vezes a gente fala, eu vou lá na igreja e acaba indo embora rápido, nem conversa direito, a gente nem tem muito tempo no domingo. Eu entendo, às vezes a gente tem que ir para casa de parente, tem que visitar pai, mãe, avô, tio, tia. Fim de semana é dia que vem parentes de outros lugares, é mais comum, eu entendo. Mas durante a semana, vamos fortalecer a nossa comunhão. E não vamos deixar que os nossos momentos ali na célula, nos pequenos grupos, sejam um empecilho para que novas pessoas se acheguem a Cristo Jesus. Não vamos expor a nossa religiosidade, não vamos expor certas coisas que afastam o entendimento das pessoas, vamos ser abertos a elas. Vamos recebê-las com amor e graça, com carinho, com cuidado. Porque o Senhor vai trazer muita gente, a gente vai discipular muita gente. Mas é importante que a gente tenha esse coração aberto, porque a gente não sabe quem que vai entrar. E é importante que nós, cada um de nós, tenhamos o discernimento de vivermos sob a dependência do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não deixe que assuntos como política, religiosidade, opiniões que são contrastantes sejam motivo para que pessoas se afastem do Evangelho.
para que pessoas não queiram conhecer o Evangelho, para que pessoas das quais Jesus Cristo morreu, Jesus, a Bíblia está falando, Jesus Cristo morreu por elas também. Ele não morreu só por você não, meu irmão, não é só por você não, minha irmã, é para todos aqueles que irão fazer parte do rebanho de Cristo. A gente não sabe quem serão essas pessoas ainda, mas que ao chegar aquela ovelha, mesmo que ela esteja suja, distante, se ela ouviu o chamado de Cristo Jesus, que nós tenhamos os nossos braços abertos para recebê-la. E assim mesmo, nós também, se tivermos necessidade, se tivermos dificuldade, se tivermos que desabafar, que conversar, a igreja está aqui para isso, gente. Que fortaleçamos a nossa comunhão. Então vamos procurar, vamos participar de uma célula. A Roberta e o João têm uma célula na casa deles, lá com o Wellington também, que participa da liderança. Dona Rosaninha também tem uma célula. Olha que é mais perto de você, a gente vai abrir novamente a célula para casais, para jovens casais. Conversei com o Brunão, né, Brunão? Da gente abrir uma célula na casa dele. A gente vai, vamos fortalecer os nossos laços, a nossa comunhão, para que o Senhor Jesus Cristo opere todas essas maravilhas que a gente leu aqui na palavra. Amém? Quem quer receber isso daí? E quem quer viver isso daí? Então vamos ficar de pé.